Olá, que bom que você está aqui mais uma vez conosco para darmos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse e nós já estamos quase na reta final. Hoje os capítulos que vamos estudar é o capítulo 17 e o 18, que fala sobre a grande meretriz. Esses capítulos do livro do Apocalipse, eles são os mais difíceis de interpretação. Nem tudo está claramente revelado, porque estes acontecimentos ainda estão no futuro. O assunto principal dos capítulos 17 e 18 é o julgamento de Babilônia, a grande meretriz, pois o juízo investigativo realizado por Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial já estará encerrado por ocasião dos acontecimentos aqui descritos. Okay? E o capítulo 17 está dividido em 3 partes. A primeira é a fala do anjo descrevendo o que ocorreria e a do profeta João sobre o que ele vira, nos versos 1 e 2. A segunda parte é uma descrição dos símbolos, vai do verso 3 até o 6. E a terceira parte é a explicação do anjo sobre o conteúdo da visão, dos versos 7 ao 14. E o anjo fala sobre a besta, e dos versos 15 ao 18 ele fala sobre a meretriz, ok? Mas o que é dito pelo anjo sobre a meretriz? Nos versos 1 e 2 do capítulo 17, lemos o seguinte: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Primeiro, essa mulher, ela estava assentada sobre muitas águas. Segundo, os reis da terra se prostituíram com ela. E terceiro, com o seu vinho ela embebedou os moradores da terra. Então vamos ver quem é essa mulher. No deserto, João teve uma visão. E o que ele viu? Dos versos 4 ao 6, nós lemos o seguinte, do capítulo 17. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Primeiro, a mulher ela estava sentada numa besta. Segundo, ela achava-se vestida de púrpura e escarlata. Terceiro, estava adornada de ouro e pedras preciosas. Tinha em sua mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Ok? João ficou muito admirado e confuso com o que ele viu. Mas o anjo falou que ele não precisava ficar assim, pois o mistério seria desvendado. Assim como João, para nós também é muito confuso, até mesmo porque nem tudo está totalmente revelado. Somente com a ajuda do Espírito Santo nós poderemos compreender este assunto. E João, ele ficou muito confuso quando viu essa mulher, porque é o seguinte, há muitos anos atrás, na época ainda dos reis de Israel, os sacerdotes, eles não admitiam que Deus ele fosse solteiro, fosse um Deus que não tivesse uma mulher. Então eles criaram uma deusa chamada de Ashera. E essa mulher que os sacerdotes, eles até construíram um templo a mais ou menos 8 quilômetros do templo de Salomão. E nesse templo eles adoravam a essa deusa chamada de Ashera. E quando João viu essa mulher, era justamente a descrição que era feita de Ashera. Por isso então que João se espantou muito quando ele viu essa mulher nessa besta. E no capítulo 17 é uma continuação do capítulo 13.
Vocês lembram que no capítulo 13 nós estudamos sobre os dois poderes religiosos dominantes no mundo, ou seja, a besta que emerge do mar, que representa a Roma papal, e a besta que emerge da terra, representado pelos Estados Unidos da América, ou seja, o protestantismo apostatado. Esse fato sempre ocorre em profecias. Por exemplo, no livro de Daniel nós encontramos algo semelhante. A estátua do sonho de Nabucodonosor e os animais que João viu mais tarde representam, na verdade, os mesmos reinos. A interpretação de um é a mesma da outra, ok? Mas então vamos descobrir o que significa cada um desses itens. Por exemplo, a mulher nós já vimos que ela representa a igreja. Mas como é uma prostituta, ela representa uma igreja falsa. Ela está sentada sobre uma besta. Esta besta pode ser o próprio Satanás, como também pode ser o protestantismo apostatado, de acordo com Apocalipse 22. E as muitas águas são os povos e as nações. Lá no capítulo 17, verso 15, dá essa interpretação. E a cor escarlate representa o pecado, de acordo com Isaías 1,18. As pedras preciosas representam a riqueza deste poder, ok? O cálice de ouro representa a fé e o amor, de acordo com Tiago 2,5 e Gálatas 5,6. E o vinho das prostituições são as falsas doutrinas que a Igreja Romana introduziu no cristianismo. Por exemplo, a imortalidade da alma, o inferno e o purgatório, a confissão de pecados a sacerdotes, a guarda do domingo. E a prostituição com os reis da terra significa uma relação ilícita entre igreja e Estado, que nós vimos que predominou praticamente em toda a Idade Média. Okay? Que a igreja é quem ditava as ordens, que dava as regras naquela época para todas as nações que estavam sob seu domínio. Mas o que estava escrito na fronte da meretriz? Verso 17, nós lemos o seguinte: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Todas as religiões que aceitam as doutrinas da Igreja Romana são consideradas suas filhas. Nós já vimos que Babilônia representa toda o poder religioso, né, as doutrinas que vão contra a Bíblia, que vão contra a palavra de Deus, né? E hoje em dia as religiões do mundo inteiro estão pregando a união de todas as igrejas. Ou seja, no movimento ecumênico, as duas doutrinas principais que unem a todos eles são a imortalidade da alma e a guarda do domingo, certo? E vão ser estes dois pontos em comum quando a trindade satânica, ou seja, o papado, o protestantismo apostatado e o espiritismo se unir. São justamente essas duas doutrinas que vão unir todos os movimentos religiosos do mundo, ok? Se Babilônia é mãe, isso significa que ela tem filhas, né? Vamos então tentar identificar quem são essas filhas. Quando os reformadores iniciaram sua obra de reforma, o cristianismo estava tão longe da verdade ensinada por Cristo e os apóstolos que não lhes foi possível abrangerem-na totalmente. Então eles se firmaram nos aspectos que cada um descobriu. Infelizmente, as igrejas que os reformadores fundaram permaneceram com alguns dogmas da Igreja Romana, como eu já falei, a imortalidade da alma. A maioria das religiões cristãs acredita que nós temos uma alma imortal, mas isso é uma doutrina que vai contra a palavra de Deus. Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. Okay? O homem morreu, ele volta para o pó e o espírito volta para Deus. E o espírito não é nada mais, nada menos do que o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão. Quando ele criou Adão, ele fez o boneco do pó da terra e soprou a vida, soprou o fôlego de vida nos seus narizes. E aí, nas suas narinas. Então, Adão passou a ser uma alma, ele não passou a ter, né? O ser humano é uma alma, nós não possuímos uma alma. A guarda do domingo, como nós já vimos, né, que na Bíblia não há nenhum fundamento
nenhuma passagem que resguarde essa doutrina da guarda do domingo. O dia do Senhor é o sábado, continua sendo e vai continuar sendo até na eternidade. E o tormento eterno, né? Onde os ímpios e os satanás e os demônios vão ficar queimando eternamente, né? Isso foram doutrinas que a igreja romana introduziu no cristianismo durante a Idade Média para causar até um certo medo nas pessoas, a fim de que elas aceitassem o que os padres diziam, né? E recusaram todas as verdades que a palavra de Deus ensina. Ou seja, essas igrejas que os reformadores fundaram, elas deveriam continuar descobrindo as verdades, mas infelizmente eles estagnaram. E por isso é que elas são chamadas filhas de Babilônia, porque não abraçaram totalmente a verdade, toda a verdade, como está na palavra de Deus. Com que a meretriz estava embriagada? Apocalipse 17:6 diz o seguinte: então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. A igreja romana derramou muito sangue inocente dos fiéis servos de Deus durante a Idade Média. E milhares perderam a sua vida nas masmorras e fogueiras. E no capítulo 13, do verso 7, é dito que esse poder ia pelejar contra os santos e os venceria. E quando a terceira praga cair, é dito que os adoradores da besta vão ter sangue para beber, porque derramaram o sangue dos santos. Nós vimos isso no capítulo anterior, em Apocalipse 16, no verso 6. E como é descrita a besta? Apocalipse 17, de 8 a 11, nós lemos o seguinte: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, caminha para a destruição. Isso aqui é um verdadeiro quebra-cabeça. Nós vamos tentar montar esse quebra-cabeça. A identificação da besta sobre a qual a mulher está assentada ainda não está bem definida. Há algumas vertentes de interpretação, como eu falei para vocês no início. Esses assuntos relatados aqui nesses 2 capítulos, eles ainda estão no futuro, ok? Então, a gente só está fazendo uma previsão de como vai ser, certo? A gente não pode dizer ao certo como é, porque ainda não ocorreram, ainda não aconteceu. Como alguns assuntos que nós já estudamos aqui no Apocalipse, né? Por exemplo, essa besta, ela pode ser o próprio Satanás, ou ela pode ser Roma, papal, ou pode ser os Estados Unidos. O certo é que é um poder que desafiará a Deus, mas será finalmente derrotado por Jesus, certo? Isso é uma certeza. A descrição se assemelha muito a que o Apocalipse faz de Satanás no capítulo 12, no verso 3, né? Se nós entendermos a besta sendo Roma, o significado desta descrição dos 7 reis, dos quais caíram 5, é o seguinte: os 5 primeiros, Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia e Grécia. Na época que João recebeu essa visão, esses 5 reis já tinham passado, né? Um existe, ou seja, era Roma pagã, ele estava vivendo na época de Roma. E o outro ainda não chegou, ou seja, ainda não havia sido instituído o Império de Roma papal, certo? Então, nós entendemos dessa forma, ok? Não sei se vocês entenderam bem, mas eu vou repetir novamente. Os 5 reis que já caíram foram Egito, Assíria, Babilônia, Média, Pérsia e Grécia. E um que existe era Roma, Império Romano, e o outro ainda não havia chegado, ou seja, era Roma papal, que dominaria durante os 1260 anos, né, de supremacia papal, ok?
Se nós compreendermos a besta escarlate como sendo os Estados Unidos, depois das grandes potências mundiais que eu acabei de relatar para vocês e que a história descreve, esse oitavo reino bem pode ser os Estados Unidos, que ainda é a maior potência mundial atualmente, e será o poder que fará uma imagem à besta que surge do mar. Ok? Ou seja, no contexto escatológico, os Estados Unidos são o último poder político-religioso de alcance global e que assumirá atitudes imperiais como os impérios que vieram antes dele, ok? Porque os Estados Unidos é quem vai fazer a imagem à besta, vai obrigar a todos, grandes e pequenos, todo mundo a adorarem a primeira besta, né, que surgiu do mar. E os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Isso está escrito em Apocalipse 17, do verso 12 ao 14. Os 10 chifres, meus queridos, representam poderes políticos durante o tempo da 7ª cabeça, ou seja, a 7ª cabeça é a Roma papal, que apoiarão a besta. A formação desses 10 poderes já está em andamento. Podemos considerar como sendo os blocos econômicos, alguns já estabelecidos e outros ainda estão em formação. Por exemplo, a União Europeia, o Mercosul, NAFTA, a PEC, a ALCA, né, e o SEI. E ainda faltam algumas formações, mas elas estão se desenrolando. Se nós formos observar o mundo ao nosso redor, nós podemos perceber que esse é o intuito das grandes autoridades, unir todos os países, né, nesses blocos econômicos, ok? E o principal objetivo é unir o mundo sob o controle da besta e eliminar todos aqueles que se recusarem a cooperar, né? Em Apocalipse 17, do verso 16 a 18, lemos o seguinte: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento, e o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, né? Hoje nós podemos observar como o papado ele está tomando domínio em todos os locais aonde ele vai, né? Ele já reuniu-se com os líderes do islamismo, o líder dos Estados Unidos, o líder dos árabes. Ou seja, a gente pode perceber que pouco a pouco essa profecia está se cumprindo, né? O anúncio da queda de Babilônia. Babilônia vai reinar por algum tempo. A Bíblia, nós acabamos de ler que fala que vai ser durante 1 hora, né? Mas ela vai cair. O capítulo 18 relata justamente a queda desse sistema satânico que tem enganado a todos que se recusam a crer na palavra de Deus. E Babilônia representa todo o sistema religioso que se levanta contra Deus. Sistema esse liderado pela Igreja Romana e é caracterizado por 3 características principais. Primeira, se opor aos mandamentos de Deus, negar ou obscurecer o ministério de Cristo no santuário celestial, né? Nós já vimos que Jesus, a partir de 1844, ele entrou no lugar santíssimo e está fazendo o juízo investigativo, né? E a maioria das igrejas, principalmente as cristãs, eles negam isso, eles não aceitam essa doutrina. Nós já vimos que está baseada lá no livro de Daniel e aqui no Apocalipse também. E a terceira característica é perseguir os mais fiéis seguidores de Deus, né? A gente sabe que
muitos cristãos pelo mundo afora estão sofrendo perseguição. Ontem mesmo eu vi um noticiário que a cada 8 cristãos no mundo, um sofre perseguição. Então, todos aqueles que se decidirem ficar fiéis a Deus, eles vão sofrer perseguição. Mas nós podemos ter a certeza da proteção do Senhor. E que anúncio dá um anjo poderoso? Verso 1 ao 3 do Apocalipse 18, lemos o seguinte: depois dessas coisas, eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, queridos, Babilônia está preponderando no nosso mundo, mas ela vai cair, né? E a gente viu na terceira mensagem angélica que Deus está chamando na segunda mensagem, quando nós estudamos o capítulo 14, Deus está chamando o seu povo para sair dela, para não ser cúmplice dos seus flagelos, para não sofrer as 7 últimas pragas. Deus está chamando o seu povo fiel. Em Apocalipse 18, verso 4, lemos o seguinte: outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Aqui, mais uma vez, nós reforçamos o convite que Deus está dando ao seu povo que ainda está em Babilônia. Seu povo precisa sair de Babilônia para não participar dos flagelos que vão cair sobre ela. Deus tem os seus servos fiéis em todas as partes, mesmo em Babilônia. Mas há um apelo para que saiam dela a fim de escaparem dos flagelos que cairão sobre ela, né? Ai, ai, ai. O capítulo 18 foi descrito aqui como um poema. Há 3 ais nesse capítulo, né? O primeiro é o lamento dos reis, o segundo é o lamento dos mercadores, o terceiro é o lamento dos marinheiros, né? Esses ais descrevem a situação em que Babilônia se encontrava e como vai ser terrível a sua queda. Okay? O restante do capítulo descreve a ruína em que Babilônia se tornará. Esta parte do capítulo é simbólica, mas representa o horror que será a ruína de todo o sistema religioso que vai contra Cristo e seus ensinamentos. Os pecados de Babilônia do tempo do fim são muito mais graves pelo fato de serem cometidos contra as mais claras evidências, pois a culpa se torna maior quando melhor conhecemos o que é correto. Okay? Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto você não conhece a verdade, Deus não considera isso. Mas a partir do momento que você conhece e você não aceita, aí então você já se torna culpado, porque você tem o poder da decisão, né? Mas infelizmente a maioria das pessoas que se encontram em Babilônia acha que essas advertências não são para ela. Mas todo fiel servo de Deus vai atender a seu chamado. Se vocês se recordarem no estudo que nós fizemos quando estudamos capítulo 12, lá tem as características do verdadeiro povo de Deus. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, certo? Apesar do fato de que o mundo esteja envolto pelos poderes satânicos, nós temos a certeza da proteção do Deus vivo e a certeza de que o controle da história deste mundo está nas mãos dele. Deus traz juízo sobre os inimigos dos seus servos e os livra de todas as perseguições. Podemos estar certos de que, apesar da união de todos os poderes do mal contra Deus e seu povo, a nossa vitória está garantida, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Então, meus queridos, Babilônia vai cair. Ela ainda está predominando e vai aumentar cada vez mais o seu poder. Ele ainda vai agir sobre o mundo daqui para frente. Tudo já está se arregimentando para isso. Se vocês pesquisarem as ações do papado, as ações dos Estados Unidos, vocês vão observar, vão ver como a profecia está se cumprindo, né? Mas mesmo que Babilônia esteja toda arregimentada para lutar contra o povo de Deus, nós temos a certeza que se estivermos do lado de Cristo, nós temos a certeza da salvação. Ele não vai permitir que um fio de nossa cabeça caia, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E temos essa promessa: em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vai ser um tempo difícil? Vai ser um tempo muito angustioso? Vai. Mas nós podemos ter a certeza de que, se estivermos do lado da verdade, se estivermos do lado de Jesus, se sairmos de Babilônia, o Senhor vai nos proteger e vai nos livrar contra todos os ardis do inimigo. Então, que Deus te abençoe, que você tome a decisão certa. Como eu sempre digo ao final dos nossos estudos, busque conhecer, estude a palavra de Deus. Somente aqueles que estiverem firmados na palavra é que vão poder escapar de todos esses ardis que Satanás está preparando para lançar contra o povo de Deus. E que Deus te abençoe.